Olá, damos as boas-vindas a este nosso mergulho profundo. Hoje a gente vai dar uma olhada nos documentos do processo 080-06-27-2024.8.19.0010. É um caso que está correndo lá no Juizado Especial Cível de Bom Jesus, do Itapaboana, no Rio. Aquele tipo de juizado mais rápido, né? Para causas menores. A gente tem aqui a petição inicial, as contestações, sabe? As defesas, decisões e, o mais quentinho, os recursos do autor agora de 2 de junho de 2025. A briga é entre um consumidor, o Evandro Lima de Almeida, e duas gigantes da energia, a Ampla e a Enel Soluções, a tal da Enel X. E o valor da causa, R$10 mil. Qual é a nossa missão aqui? Bom, é tentar desvendar as alegações, as respostas das empresas e, o principal, entender como um caso sobre um serviço com sorteio acabou assim gerando uma acusação bem séria contra juízas. Vamos nessa? Tudo começou lá em setembro de 2023. O Evandro contratou um serviço chamado Resolve Express Plus da Enel X. Ele diz que prometeram assistência para casa, tipo eletricista, essas coisas, e mais a participação em sorteios todo mês. R$10 mil. Aham. E isso seria por meio de um título de capitalização, né? Aquele produto que a gente conhece, que mistura guardar dinheiro com sorteio. Exato. Só que aí veio o problema. Segundo o autor, ele ficou 15 meses pagando isso na conta de luz. E nada. Nunca recebeu o certificado do título, nem número para concorrer, nem resultado de sorteio, nada. E ele alega o quê? Propaganda enganosa, basicamente. Isso, diz que tentou resolver antes, ligou para a central, foi no Reclame Aqui, no consumidor.gov.br, sem sucesso, aparentemente. Entendi. E aí foi para a justiça pedindo o certificado, os números da sorte, a devolução em dobro do que pagou e, claro, danos morais. Do outro lado, a Enel X te defende. Primeiro com aquelas questões preliminares, sabe? Sim, tipo dizendo que o juizado não seria competente, que precisaria de perícia, coisa complexa demais para lá. E que a petição inicial estava mal feita, inepta. E sobre o sorteio mesmo, o que eles dizem? No mérito, a Enel X diz, olha, as regras estavam todas lá, nas condições gerais, no site. Quem quisesse era só ver. E mais, dizem que o autor não ligou especificamente para pedir os números dos sorteios. E que ele até usou os outros serviços, como eletricista e encanador. Ah, então usou a parte da assistência. Pelo que a Enel alega, sim. Com isso, eles negam má-fé, negam que tenha havido dano, dizem que só repassam os valores na conta. Entendi. O processo andou, teve audiência em fevereiro de 2025 e em maio saiu um projeto de sentença. Isso feito pela juíza leiga Gleice Kelly M. Farias. Uma juíza leiga, para quem não sabe, geralmente é uma advogada que ajuda o juiz titular nos juizados especiais. E o que ela decidiu? Ela rejeitou aquelas preliminares da Enel, mas julgou os pedidos do autor improcedentes, ou seja, ele perdeu. E por quê? Qual foi o argumento? O principal foi que o serviço essencial era a assistência residencial, sabe? O sorteio seria um benefício a mais, um extra. Ok. E o ponto-chave, que depois vai dar pano para a manga, ela afirmou que o autor não comprova contato com a requerida solicitando os números dos sorteios. Ah, focou na falta de pedido dos números. Exato. E essa decisão foi depois confirmada, homologada pela juíza togada, a doutora Isabela Pinheiro Guimarães. E aí o processo foi extinto naquela instância. Mas o autor não deixou barato, né? Dia 2 de junho de 2025, ele entrou com embargos de declaração. Sim, que é aquele recurso para apontar falhas na própria sentença, tipo contradição, omissão. E o que ele apontou? Basicamente ele diz, espera aí, tem contradição. A sentença diz que eu não provei contato, mas os documentos das minhas reclamações administrativas já estavam lá no processo. Ele indicou os IDs dos documentos. Faz sentido. E a omissão? A omissão, segundo ele, é que a sentença não entrou na questão principal dele. A suspeita de que o título e os sorteios nem existiam de verdade, tipo uma fraude mesmo, propaganda enganosa. A decisão focou só se ele pediu ou não os números.
E ele ainda mencionou que a Enel X mudou o nome do serviço e tirou a parte do título de capitalização do site depois que o processo começou. E que isso também não foi analisado. Nossa, a coisa foi ficando mais complexa. E não parou por aí, né? Não mesmo. No mesmo dia, 2 de junho, ele protocolou algo bem mais grave. Uma exceção de suspeição. Contra as duas juízas, a leiga e a togada. Exatamente. É um instrumento para dizer formalmente: eu acho que essas juízas não são imparciais para julgar o meu caso. E qual o motivo que ele deu? Ele usou o Código de Processo Civil, o artigo 145, inciso 4, que fala sobre o interesse do juiz no julgamento a favor de uma das partes. Ele alega que existe uma, predisposição contra ele. E como ele justifica essa predisposição? Citando decisões que, para ele, ignoram as provas que ele apresenta. No caso do Resolve Express Plus, ele repete que a sentença ignorou as provas de contato. Mas ele foi além disso, certo? Mencionou outro processo. Foi. E esse é o ponto que talvez dê mais peso à alegação dele. Ele citou outro processo dele, contra a Enel também, julgado pelas mesmíssimas juízas. E o que aconteceu nesse outro caso? Ele alega que nesse outro processo, a juíza leiga disse que ele trouxe informações inverídicas sobre um pedido antigo de baixa de fatura, mesmo ele tendo, segundo ele, indicado o ID do documento que provaria o pedido. Entendi. E também criticou que, nesse outro caso, negaram o dano moral para ele, mesmo tendo reconhecido que houve uma cobrança indevida por parte da empresa. Então, a lógica dele é: não é só esse caso. Tem um padrão. As decisões são sempre contra mim e ignoram minhas provas. É isso. Exatamente essa linha de raciocínio dele. Ele está interpretando essa sequência como parcialidade. E o pedido dele é pesado. O que ele pediu exatamente? Ele pede não só que reconheçam a suspeição neste processo do Resolve Express, mas que afastem as duas juízas de todos os outros processos dele que correm lá naquele juizado, para garantir a imparcialidade, segundo ele. Uau! E agora, o que acontece? Agora, o processo principal do Resolve Express deve ficar suspenso, parado, até que essa exceção de suspeição seja analisada e julgada. É uma questão que tem prioridade. Então, resumindo, um caso que começou com uma briga por causa de um serviço e um sorteio que não apareceu. Virou um questionamento direto sobre a decisão judicial e a imparcialidade de quem julgou, usando um histórico de outros casos como argumento. A coisa escalou bastante. Complicado. Fica a reflexão, né? Quando esses serviços vêm com brindes, como sorteios, títulos de capitalização, como é que o consumidor pode conferir se isso é para valer antes de dar problema? Pois é. Quais são os mecanismos fáceis para a gente checar isso? E, do outro lado, como o sistema judicial lida com essas acusações de parcialidade? É delicado equilibrar o direito de reclamar da imparcialidade com a necessidade de que as decisões sejam respeitadas, mesmo quando desfavoráveis. Assunto para se pensar mesmo. Bom, por hoje é isso nesse Deep Dive. Valeu, até a próxima.